Olá, em nome do Grupo Viriatos, agradeço a vossa presença. Às dúvidas e esclarecimentos responderá a oradora no final da palestra. Portanto, perguntas, guardem para o final da palestra, por favor. Antes de dar a palavra à oradora, vamos passar um curtíssimo vídeo sobre o nosso grupo, o Grupo Viriatos, primordialmente ligado à atividade física, na natureza, com destaque para a montanha. Vou, vou destacar agora um pequeno resumo das atividades da doutora Marta Gameiro na defesa da população contra a mentira do Covid, contra as medidas ditatoriais e anticonstitucionais dos partidos do sistema, contra a falsa narrativa da desinformação social. O cartão de vacinação e identidade digital, incluídas na maligna Agenda 2030, têm tido o seu esclarecido empenho na luta contra a instauração de um controle social semelhante ao crédito social que vigora na China. Agora vamos aqui a um resumo, mas mesmo um resumo, porque o currículo da Marta é muito grande. Esteve na fundação em 2020 dos Médicos pela Verdade, participou num grupo internacional pandata.org, criou um canal de entrevistas intitulado Outras Evidências, em que convidou pelo menos 80 vozes de cientistas, médicos, advogados e psicólogos que questionavam as medidas Covid seguidas um pouco por todo o mundo. Eu vou citar entre os muitos que aqui tenho uma meia dúzia, toda a gente conhece com certeza: Rainer Fumitz, Dr. Peter McLoughlin, Robert Malone, Roger Hodgkinson, tenho que Piers Robinson, Gigi Foster. Como a lista é muito grande dos cientistas, vou passar ao seguinte. Em 2022, organizou o Congresso Internacional sobre Gestão da Pandemia, Saúde, com mais de 70 oradores e com cerca de 11 congressistas internacionais. Foi a primeira peticionária da petição por um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico.
Em 2023, organizou congresso sobre saúde mental e propaganda na família, na pandemia. Foi a primeira peticionária da petição para a rejeição do cartão europeu de vacinação em 2024. É o cronista do jornal online Duas Linhas, coautora do livro Verdades Inconvenientes sobre a Agenda 2030, editora Vida Económica 2024. Representante de Portugal no grupo North Group. Representante de Portugal no encontro europeu do think tank norte-americano Brownstone Institute em Barcelona. Participação no Second Annual Inspired Global Leadership Summit em Genebra, 2024, por ocasião da Assembleia Mundial da Saúde, da OMS, e das manifestações contra o acordo das pandemias. Foi oradora no Congresso dos Loucos Anos 20 do século XXI, oradora no Congresso Decisões Irracionais Covid-19, 2025. Portanto, vou passar agora a palavra à doutora Marta Gameiro. Olá, muito boa noite. Obrigada para quem dispensou um bocadinho da sua noite para vir aqui assistir a esta apresentação que eu já apresentei várias vezes. À medida que as coisas vão evoluindo, eu vou acrescentando mais coisas, mas quem ainda não ouviu, eu espero que goste. E vou tentar ser breve, que isto já é muita informação, são muitos nomes, e vou tentar ser breve e fazer um resumo de tudo aquilo que eu venho a aprender nos últimos anos. É assim, para começar, o Covid, a declaração de confinamento, principalmente, a declaração de confinamento que aconteceu em 2020, teve um grande impacto em toda a gente, com certeza, mas a mim eu senti profundamente no fundo da minha alma que não estava correto, que aquilo não era assim e que alguma coisa de muito estranho se estaria eventualmente a passar, porque nada daquilo fazia muito sentido. Então participei em grupos, como eu disse, estive na Fundação dos Médicos pela Verdade, apesar de só lá ter estado um mês, depois acabei por sair. Depois fui procurar outros grupos internacionais que tivessem contra o que estava a passar por todo o mundo, tentar perceber o que é que estava a passar, porque nada daquilo efetivamente estava de acordo com aquilo que eu tinha aprendido nos meus anos de estudo. Até que dei com um documentário que chama-se Peace and War and 9/11, que é narrado pelo primeiro presidente do Centro de Estudos da Paz, que entretanto já faleceu, chama-se um ativista da paz chamado Grima McQueen. E eu vou aqui partilhar o início desse vídeo, que me deu umas ideias. If you're going to be a successful activist, you have to learn the details and the facts. I had never heard of peace studies or peace and conflict studies, as it's sometimes called. It was completely new to me. So back to the books, where I try and discover what this is and is this worth doing, and then I thought, this is hopeless. I either don't understand causes of war, or possibly I don't understand war at all. So I racked my brains and I thought, well, what has been the most insightful stuff I've heard about war recently? And I thought of a talk given by system theorist and game theorist Anatole Rappaport, who had been given a chair of peace studies at the University of Toronto. I think he accepted $1 a year or something. And he said, don't think about war as an event or a series of events. Think about it as a system. It is a system that is hosted by particular societies, and it draws its energy and its lifeblood from them, and often to their disadvantage. Like a parasite, tumor on human society.
which is the kind of image he used, and is something that people die for and kill for and create all kinds of havoc for. Adapting. Now it's a feudal system, now it's a republican system, now it's a socialist system. War marches on, it finds ways to adjust. It's a thing, it's an entity. It profits people, it profits companies, it profits elites. You have to understand the system, and you have to understand what it's doing. You have to understand its phases, and if anything could be done to lessen its power over us, because Rappaport felt that whatever functions it may have played in the past, it had now morphed into this parasitic or cancerous growth which now threatened to wipe us out. And I thought, well, there could be all kinds of different phases and states in this complex system, but let's take the two most obvious. The cold phase, when you are not having active lethal activity, but the system's still there. You're still piling up weapons, if you're human beings, for example. You're still showing movies that talk about the Russians as evil. You're still doing all the things needed to support the system, to keep it alive, to keep it healthy, to keep it flowing with blood. But then there's the hot system, where something triggers this state change, and suddenly there is now mass mutual lethal activity, in other words, killing, the hot phase of the war system. Então, vocês devem estar a perguntar, se nós estamos a falar de Covid, porque é que ela meteu aqui um vídeo que fala sobre a guerra. Na medida em que o Covid foi equiparado a uma guerra, isto até vai fazer bastante sentido à medida que formos avançando. Então, o que o Graham McQueen diz que a guerra tem duas fases, a fase fria e a fase quente, e basicamente na fase fria, que é quando não há atividade de guerra, a guerra continua lá, porque continua-se a fabricar armas, continua-se a mostrar filmes onde os russos são os maus da fita, o sistema ainda está lá. Ele também fala dos gatilhos que geralmente provocam as guerras, são três, que ele divide em três. Os primeiros é a fome, o território, outros são aquele que é o que se vê no sentido mais básico das disputas de guerra. Fala de quando os países querem iniciar uma guerra, mas não querem ser eles os culpados, então andam ali a picar o adversário, e quando o adversário riposta, então iniciam uma guerra, que eu considero que foi o que aconteceu na invasão russa da Ucrânia, e depois temos os ataques auto-infligidos para iniciar guerras, que ele aqui dá o caso do 11 de setembro. Mas não é isso que estamos a falar. O que nós estamos a falar então é o que ele diz, que nós temos que entender, olhar para a guerra como um sistema. E isto fez-me de lindo na minha cabeça. Então, basicamente, eu tenho que perceber o que se passou no Covid, eu tenho que entender o sistema. E foi isso que eu fui tentar fazer. Então, basicamente, começa por isto. Há várias, não sei se sabem, mas há várias teorias sobre o que é que nos dá a saúde e a doença. Há a teoria dos germes, que é a teoria mais amplamente aceita hoje em dia. Basicamente, cada doença, a maioria das doenças é provocada por um vírus, uma bactéria, o que seja um micro-organismo que nos provoca a doença. E há a teoria terrânea, ou tem outros nomes, mas é o que é a Terrain Theory. Basicamente, o que defende é que não tem nada a ver com micro-organismos, o que tem a ver é com o nosso ambiente, com o nosso corpo, que baixa ou diminui as nossas defesas e que depois vai implicar, então, a doença. Eu acho que a verdade está algures aqui no meio, mas basicamente são os extremos destas teorias, ou os defensores extremistas destas teorias, que provocam as guerras seguintes. No que respeita à questão das vacinas e de um micro-organismo provoca uma doença, tentou-se desde alguns séculos para cá resolver isso com as vacinas.
Mas o que é fácil é que o que eu vou apresentar aqui são gráficos do CDC, isto é oficial, eu não fui buscar isto a nenhum site manhoso, isto são gráficos oficiais. Basicamente, apesar daquela ideia amplamente difundida que foram com as vacinas que as doenças todas quase desapareceram, ou pelo menos aquelas doenças que matavam mais no século XVIII e XIX, a verdade é que quando vamos ver os gráficos não é bem assim. Se formos a ver, só quando finalmente se começou a vacinação em massa com a penicilina, as causas de morte com difteria, a varicela e o sarampo já tinham diminuído muito mesmo. O mesmo acontece com as sulfonaminas e a penicilina. A grande taxa de mortalidade já tinha diminuído muito quando finalmente se começaram a introduzir estas terapêuticas. O mesmo com a vacina do sarampo. Só quando ela foi introduzida em 63, a maioria da mortalidade já tinha diminuído. Aqui a difteria, a mesma coisa. Aqui também a mesma coisa, outro tipo aqui o que nós temos é a DTP, vacina da DTP, temos aqui quando ela é introduzida nos militares e quando é oferecida aos civis e finalmente quando é começada a vacinação em massa. E o que é facto é que se formos olhar para a história da vacina, da primeira vacina que surgiu em 1787, até ela finalmente ser começada a ser amplamente dada com verdadeira eficácia, passaram cerca de 100 anos. Ou seja, estas coisas não são assim, alguém tem a ideia e tudo fica seguro e eficaz. As coisas demoram o seu tempo e há um método com feito de muitos erros e acertos, até finalmente termos um produto seguro. Posto isto, o que é que eu quero dizer? Eu não estou aqui a dizer para não vacinar os vossos filhos. Não é isso que eu estou a dizer de todo. Eu vacinei os meus. O que eu estou a dizer é que temos que ter noção deste tipo que as coisas são assim, de como é que as coisas que acontecem para evitarmos de cair nos extremos. E, efetivamente, o Jornal de Pediatrics, em 99, publicou um artigo que disse que, em conclusão, o maior aumento histórico de morbilidade e mortalidade causada por doenças infecciosas não foi experienciado com os antibióticos modernos ou com a era das vacinas, mas sim quando foi introduzido sistemas sanitários e água limpa. Foi esta a verdadeira revolução que fez diminuir as doenças infecciosas. A medicina, só nos anos 90 é que se começou verdadeiramente a falar de medicina baseada na evidência. Mas esta medicina baseada na evidência, com o tempo, foi criando os seus truques e refugiando-se muitas vezes na estatística que ninguém entende muito bem, ou fazendo cherry picking de dados. E o que é facto é que a vacina também se vai enganando ao longo dos anos e é bastante influenciada pelas indústrias que a financiam. Temos aqui, por exemplo, um médico a fazer publicidade ao tabaco, que foi o grande financiador da OMS durante décadas. Os estudos da medicina baseada na evidência, os estudos que são publicados, assim têm vários truques para darem os resultados que a empresa quer. Temos aqui o caso, por exemplo, do bad placebo, falso placebo, ou seja, criou-se o costume de quando se vai testar um novo fármaco, não se vai testá-lo contra um controle que não tomou dado ou que não tomou um placebo, vai-se estudar tendo como grupo controlo uma população que está a tomar outro fármaco anterior. Portanto, nós não estamos aqui a avaliar se o fármaco é melhor que não tomar nada, estamos a avaliar se este fármaco é melhor que o fármaco anterior. E isto não passa para cá para fora, não é isto que nós achamos quando estamos a tomar um medicamento que foi aprovado. E para isto por dizer que hoje, na altura em que surgiu o Covid, o que se dizia é que a literatura científica não reflete, em regra, aquilo que os reguladores sabem sobre a qualidade real dos ensaios clínicos. Aliás, como um dos maiores epidemiologistas da atualidade disse, e um dos artigos mais publicados é que a maioria da evidência científica é
genericamente falsa, porque basicamente sofre muito com os enviesamentos de quem fez o estudo e nem sempre reflete aquilo que depois se sabe na realidade. E depois acontecem estes casos. Measles What are you doing home from school? They sent me home. Measles. That's either measles or a strange case of red freckles. You have got a temperature. They told me 101.1. What's the record? Never mind. Oh, are you sure it's the measles? Well, he certainly got all the symptoms. A slight temperature, a lot of dots, and a great big smile. A great big smile. No school for a few days. Say hello to my dotted son for me. Tell him I'll bring him some comic books and I'll see you later, dear. Okay, honey, bye. Boy, this is the life, isn't it? Yeah, if you have to get sick, you sure can't beat the measles. That's right. No medicine. Inside or out. Like shots, I mean. Don't even mention shots. Yuck! Measles, measles, measles. Well, all the kids have now had the measles. So have I. Well, I had them years ago. Looks like the Bradys are finished with the measles. Hold it. You're not through yet. Alice, don't tell me you're coming down with the measles. Oh, I hope so. I'd hate to think I was just learning how to blush at my age. Dad says I should go to school. 7 students confirmed with measles, 4 others possible. How? They had to have been vaccinated. These moms never vaccinated their kids and lied about it. Vaccines are harmful. You are endangering the health of every child in this city. Liv, Noah's turning blue. Call 911. All new SVU. Ora bem, measles é sarampo, para quem não percebeu no início. Ou seja, o que eu quero dizer com este vídeo não é, façam favor, não estou a dizer para não vacinarem os vossos filhos contra o sarampo, não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu quero mostrar-vos é que a influência que a propaganda médica ou propaganda farmacêutica faz na nossa percepção do real risco de uma certa doença para a população em geral. Temos aqui nos anos 60, finais dos anos 70, em que o sarampo era quase visto como hoje em dia se vê a varicela, e agora temos nos anos 2000, em que é quase uma sentença de morte. E é este tipo de coisas que nós temos que ter consciência quando aceitamos levar ou não determinado fármaco. Como é que isto começou? Isto basicamente começou com o Sr. John D. Rockefeller, que era o homem mais rico da época, que tinha uma fábrica tinha um monopólio do petróleo, da refinação do petróleo no final do século XIX, que era a Standard Oil. Ok, o que é que aconteceu? Fizeram-lhe uma espécie, ele foi acusado de estar a fazer o monopólio da indústria, então fizeram-lhe um processo antitrust. E ele, como modo de lavar a imagem, criou a Fundação Rockefeller, que se especializou em financiar produtos médicos, investigação médica. E o que é que aconteceu? Diz, basicamente, convencionou-se que foi a partir então dos investimentos da Fundação Rockefeller que a sociedade ocidental deixou todas as outras terapias mais holísticas, por assim dizer, e se focou mais na questão de, para cada doença, um medicamento, que veio desde esta era da Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller também esteve envolvida em vários projetos sobre personalidade humana, e um dos mais conhecidos são as experiências em conjugação com a CIA que se chama-se MK-Ultra, se pesquisarem no Google encontram, mas uma das experiências mais interessantes é as experiências de Milgram, em que basicamente se pedia a uma pessoa que desse eletrochoques a uma pessoa que ela não via, que estava do outro lado da sala e que só ouvia os seus gritos. E isto era pedido por uma pessoa de vaca branca. Isto foi na sequência da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontecia é que a maioria das pessoas, mesmo dando choques teoricamente cada vez mais fortes e com a pessoa a gritar do outro lado cada vez mais, verificou-se que a maioria das pessoas obedecia à bata branca. O que foram estudos muito interessantes feitos sobre o comportamento humano. Então, o que é que aconteceu? Sabe-se que a gestão Covid
foi delegada pela OMS a 4 fundações público-privadas. Porquê? Porque dizia-se que, como se tinha que falar com os governos, que estas fundações estariam mais habilitadas que a própria OMS. Então, as fundações foram a Gavi, a Vaccine Alliance, que é uma fundação para as vacinas, que foi presidida, eu não tenho certeza se ainda é presidida, mas foi presidida durante muitos anos pelo nosso ex-primeiro-ministro Durão Barroso. Foi o CEPI, que também é uma fundação pós-vacinas, a Wellcome Trust, que é uma fundação equivalente à Fundação Bill e Melinda Gates, mas inglesa, que é a mais antiga financiadora privada da OMS, e a Fundação Bill e Melinda Gates. A Fundação Bill e Melinda Gates também fundou a Gavi e também fundou o CEPI. Portanto, na prática, é a Fundação Bill e Melinda Gates aqui distribuída nestes 4 fundações. Então, mas quem é Bill Gates? Não sei se vou dar aqui o Bill Gates. É engraçado que, olhando para a história, é muito parecido com o Rockefeller, porque ele também fez a Microsoft, também foi acusado no final dos anos 90 de andar a fazer um monopólio, fizeram-lhe um processo antitrust. Ele teve, se procurarem os vídeos no YouTube, ainda está, ele a responder sobre estas questões. Então, ele, numa espécie de manobra para limpar a imagem, cria a Fundação Bill e Melinda Gates. Inicialmente era só gerida pela mulher, mas entretanto ele saiu da Microsoft e tomou as rédeas da fundação. Bill Gates pratica aquilo que se chama filantropia lucrativa, ou seja, há uma percentagem dos impostos que todas as empresas têm pagar ao Estado, que se forem convertidas em dados filantrópicos, eles não têm que pagar ao Estado. Ou seja, é como se uma entidade privada tivesse a fazer aquilo que o Estado não consegue fazer. O que é que o Bill Gates faz através da Fundação Bill Gates? Usa essa filantropia para vender os produtos dele, assim de uma maneira genérica, e isto já está, isto é defendido é amplamente defendido nos Estados Unidos, que lá tudo é vendável, mas é isto que ele pratica. Então o que é que aconteceu? No cerca dos anos 2000, mais ou menos, Warren Buffett, que é este senhor aqui no canto, fez uma grande transferência de fundos para a organização Bill e Melinda Gates, que tinham que ser usados cada vez que ele fazia essa transferência, tinham que ser usados naquele ano. Então o Bill Gates pega neste dinheiro todo e entra na Organização Mundial de Saúde. Até há um vídeo no YouTube em que ele lhe diz: "Our priorities are your priorities." As nossas prioridades vão ser a partir de agora as vossas prioridades. Já aqui fazendo adivinhar que ia haver uma mudança de paradigma na Organização Mundial de Saúde. E, efetivamente, após a sua entrada, em 2009, dá-se alteração da definição de pandemia. Ou seja, para ser decretada uma pandemia, tinham que cumprir vários critérios e o critério de gravidade foi retirado da equação. Efetivamente, temos aqui as várias definições que foram. A definição de vacinação foi sendo alterada ao longo dos anos, até setembro de 2021, que já não era o ato de prevenir uma infecção, já era o ato de introduzir uma vacina no corpo para produzir algum tipo de proteção sobre uma doença específica. Algum tipo de proteção. Porque sendo cada vez mais vago. Sinceramente, a primeira vez que eu vi este gráfico, eu achei que isso fosse mentira. Mas não, é verdade. Até há um artigo que diz que o Bill Gates é o médico mais poderoso do mundo. Efetivamente, ele, através da Fundação Bill e Melinda Gates, ele investe mesmo em muita coisa mesmo. Além daqui todas estas empresas como a Gavi, também investe na Universidade de Oxford, no CDC, investe em simulações, investe em jornais, que foi uma novidade, investe no Imperial College em Londres, investe no Johns Hopkins Institute, investe em muita coisa, também investe em empresas que depois dão dinheiro a outras empresas, portanto fica muito difícil às vezes seguir todos estes financiamentos. Tem aqui
segue um bocadinho a linha do pai dele, que era um conhecido eugenista, e também segue aqui esta linha da eugenia agora convertida noutro tipo de coisas. Investe aqui nesta IHML, que é uma empresa de estatística que foi... que a OMS segue muito os dados apresentados por esta empresa de estatística, são mesmo, investem em empresas que depois levam os deputados do Senado a passear. Pronto, há aqui muitas coisas. Ele não pode influenciar politicamente, mas ele arranja maneiras de influenciar politicamente. O que acontece é que antes de ele começar a comprar a ser financiador de jornais, houve jornalistas que foram questionando esta generosidade da Fundação Gates no patrocínio de certas campanhas. E saiu no Los Angeles Times as vítimas não intencionais da generosidade da Gates Foundation. Ou seja, quando temos uma ideia e queremos investir nela, o problema muitas vezes de estar-se num patamar muito alto é que vemos o mundo de cima para baixo e não de baixo para cima. Então o que nós achamos que é bom muitas vezes não se reflete nas reais necessidades daquelas pessoas, e às vezes é muito isto que acontece. Também aqui outro artigo em que se falava da dificuldade, como há esta questão da filantropia lucrativa, houve bastante dificuldade em convencer a Fundação Gates a entrar para ajudar a OMS a combater o surto de ébola, porque eles não conseguiam ver uma maneira de tornar aquilo rentável, e isto foi descrito num artigo. O que é que principalmente, qual é o real poder deste tipo de multimilionários como o Bill Gates? É que quando se decidem investir em algo, criam um fenómeno que se chama astroturfing, que está descrito. Ou seja, conseguem ter uma ideia e torná-la uma necessidade. Ou seja, ela de repente entra na agenda política, de repente começa a aparecer nos jornais, não se sabe muito bem de onde, de repente parece que está em todo lado esta ideia que é preciso esta questão. É um bocadinho do género, epá, mas de repente já vos deve ter acontecido muitas vezes, de repente estarem a ver notícia, epá, parece que agora só se fala sobre isto. Isto muitas vezes são pessoas com muito dinheiro capazes de influenciar agendas políticas, porque esta ideia começa a aparecer por todo lado. E isto é um fenómeno descrito que chama-se astroturfing, porque também tem meios para o fazer. Eu aqui a falar, se calhar convenço meia dúzia de gatos pingados, peço desculpa, o Bill Gates estivesse aqui a falar, daqui a uma semana já tinha uma estrutura toda preparada para iniciar qualquer processo. E o que eu estou aqui não é nada inventado, isto está tudo escrito neste livro, que convido-vos a ler, chama-se O Problema Bill Gates, que foi escrito por este jornalista de investigação, Tim Schwab. Ele investe em muito mais coisas, convido-vos a ler. Então, o que é que aconteceu então? Eu tenho aqui o Epstein, mas é engraçado, quando eu meti aqui o Epstein, foi muito antes do nome de Bill Gates vir estar tão associado ao Epstein, porque sabia-se da amizade que eles tinham. Não sabia de todo que o Epstein também tinha estado relacionado de alguma maneira com as simulações para pandemias, mas aparentemente esteve, segundo os ficheiros Epstein, mas a amizade entre eles é conhecida. E pronto, eu coloquei aqui por causa disso. Então o que é que aconteceu? Nos anos 2000, quando o Bill Gates entrou para a OMS, ele fez um acordo com este senhor que chama-se Anthony Fauci, que foi durante muitos anos, desde o tempo da SIDA, dos anos 80 da SIDA, esteve no Centro das Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Então ele, quando entrou para a OMS e tomou as rédeas da Fundação Bill Gates, fez um acordo, esse acordo está descrito, de haver uma cooperação entre a Fundação e o departamento que este senhor estava a dirigir. Ele aceitou, o António Fauci aceitou, tiveram uma cooperação durante mais de 20 anos. Quem é o António Fauci? O António Fauci veio dos tempos da SIDA e sabe-se que o grande objetivo dele desde esse tempo era encontrar uma vacina para a SIDA. Há várias tentativas dele ao longo dos anos de tentar encontrar uma vacina para a SIDA, que não conseguiu. Mas este foi sempre o grande objetivo da vida dele.
E também está por trás das investigações de ganho de função. O que é que são? Estas investigações de ganho de função também são para produzir vacinas, ou seja, aumenta-se a virulência de um determinado micro-organismo, depois que potencialmente poderá aparecer na natureza e depois já se tem uma vacina pronta para ele. Pronto, é aqui um bocadinho criar um problema e depois apresentar a solução. Mas o Dr. António Fauci estava envolvido neste tipo de pesquisas. Então, é interessante saber que esta questão do Covid remonta a 11 de setembro. Porquê? Porque com o 11 de setembro inicia-se a guerra ao terror. Os Estados Unidos vinham de um período de paz dos anos 90 e de repente vamos aqui voltar os olhos para outro tipo de terroristas. E logo no ano a seguir, não sei se lembram, ainda no rescaldo do 11 de setembro aparecem os ataques com antrax, o que deu a origem à chamada guerra biológica. O que é que aconteceu nesse ano? Este senhor que está aqui em baixo, ao lado do presidente dos Estados Unidos, do Bush, é o Dick Cheney, morreu no ano passado, sim, no ano passado, que era o vice-presidente. Vai transferir a parte dos estudos de armas biológicas que não podiam estar no Departamento de Defesa, porque o Departamento de Defesa tem várias limitações em termos legais. Então, transfere-o para onde? Transfere-o para o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, que era presidido por este senhor Anthony Fauci. Portanto, ele fica sendo o funcionário público mais poderoso dos Estados Unidos, literalmente, porque tinha então esta cooperação com o Departamento de Defesa. Então, o que é que aconteceu durante esta transferência dos estudos de armas biológicas para o Departamento de Doenças Infecciosas? O Obama, durante o seu mandato, proíbe que certo tipo de investigações sejam feitas em solo americano. Então, este departamento, o Anthony Fauci, através da EcoHealth Alliance, uma empresa chamada EcoHealth Alliance, transfere os estudos de ganho de função para o laboratório de Wuhan, na China. Por isso é que se diz que é um vírus chinês, mas que fala inglês. Porque na prática era um vírus americano. O que é que aconteceu durante o surto inicial que tivemos o Trump? Um dia dizia uma coisa, outro dia dizia que era um vírus da constipação, mas no outro dia já dizia que era para fechar tudo. Teve essencialmente a ver com as pessoas que estavam de volta dele. E quem eram essas pessoas? Temos aqui este senhor de bata branca, que é o Ralph Baric, que crê-se que foi ele que criou o SARS-CoV-2. Temos este senhor de barbicha branca e óculos, que é o ex-diretor do CDC, o Robert Redfield, que entretanto já virou negacionista, já diz que não se devia ter feito o que se fez. Temos este senhor também do lado esquerdo, também de vaca branca, que se chama Michael Kellerman, que era um responsável da DARPA, que é um departamento do Departamento de Defesa, que tinha trabalhado na China em 2003 com o SARS, tinha apoiado os estudos de ganho da função e que trabalhava com o diretor do CDC chinês, o George Gao. Portanto, ele estava envolvido tanto no Departamento de Defesa como tinha relações com os chineses. Eu julgo que foi ele que disse que tinha falado com um médico chinês e que o médico chinês lhe tinha dito que aquilo era semelhante à gripe espanhola. Pronto, este senhor vai para a sala oval e diz isto ao Trump. Temos este senhor aqui embaixo que chama-se Robert Kadlec, que era, aparentemente, o senhor tinha uma séria hipocondria, mas era da área militar, que desde os anos 90 defendia que a resposta a um ataque biológico devia ser feita com militares, com uma resposta militarizada. E temos este senhor do lado direito, que é o Bancel, que foi presidente de um laboratório também em Wuhan, de investigação, mas que atualmente é presidente da Moderna, da vacina de mRNA da Moderna. Portanto, eram todas estas pessoas que estavam a tentar convencer o Donald Trump, na época, que isto era tudo muito perigoso e que era preferível fechar tudo até vir uma vacina. O
quem era o presidente da EcoHealth Alliance? Era este senhor Peter Daszak, que curiosamente depois esteve integrado na delegação da OMS, que foi o Yuan, ver se realmente o vírus havia possibilidade de ter saído do laboratório ou não. A delegação, curiosamente, concluiu que não. Atualmente, ele processou a EcoHealth Alliance por o terem despedido e a EcoHealth Alliance rebate e diz que despediram-no porque ele não comunicou à direção que estava a usar a organização para estudos de ganho de função, que usou os critérios chineses em vez de ver os critérios americanos e toda uma série de coisas que apontam para que a direção não sabia, dizem eles, que a EcoHealth Alliance estava a ser a empresa através da qual os Estados Unidos estavam a investir em investigação nos laboratórios chineses. Então, o que é que aconteceu aqui? No âmbito das guerras biológicas, a cooperação entre o Centro de Doenças Infecciosas e o Departamento de Defesas desenvolveu uma vacina à base de mRNA, que é a vacina que atualmente conhecemos como a vacina da Moderna, que andava ali empatada porque não a conseguiam passar a fase dos animais. Então, todos vocês já devem ter ouvido falar do evento 201 que aconteceu em finais de 2019. O que a maior parte das pessoas não sabem é que já havia muitas simulações, os americanos fazem simulações de tudo, mas já tinha havido muitas simulações de pandemias nos últimos 20, 30 anos. Por exemplo, temos o Dark Winter, que foi das primeiras, na altura chamava-se, usava-se a varíola, eventualmente se houvesse um ataque biológico seria com a varíola. Depois há outras, a Atlantic Storm, a Global Mercury, tem aqui os danos, há muitas simulações. Estas simulações eram mais ou menos públicas, houve uma fase em que chegaram a convidar jornalistas e até saiu um artigo no New York Times, que tem aqui, que foi em 2018, The Terrifying Lessons of a Pandemic Simulations. Em 2017, o Bill Gates passa a ser o principal financiador destas simulações em que os militares entravam ao barulho para organizar a coisa. E depois é também ele que acaba por também financiar este evento 201, que foi em outubro de 2019. Aliás, em 2019 até há 2 simulações sobre uma resposta militarizada a uma eventual pandemia. O que é que isto tinha tudo em comum? É que finalizava sempre com a vacinação coerciva. O objetivo final é: vamos ter que obrigar as pessoas a vacinarem-se. Como é que vamos fazê-las vacinarem-se? O evento 201 que todos ouviram falar foi uma coisa promovida pela Johns Hopkins University. Isto está no YouTube, portanto, não há nenhuma teoria da conspiração. Isto aconteceu mesmo, é mais uma daquelas que andavam a acontecer há uma data de anos, mas efetivamente aconteceu em 2019. Quem estava no evento 201? Estava-se a Edelman, que é a maior empresa do mundo de relações públicas, a Johns Hopkins, que é uma universidade e teve bastante envolvida na gestão Covid. Esteve o Fórum Económico Mundial, que é, como diz Kennedy, é o clube dos meninos ricos do mundo. Esteve o Banco Mundial, que tinha feito vários investimentos na proteção, em tal prevenção de vacinas. Esteve o CDC chinês, naquela pessoa de George Gao, que trabalhava com aquele senhor Michael Callahan e também noutras questões. Esteve a CIA. A gente ficamos aqui, mas o que é que estava aqui a CIA a fazer? Mas esteve lá, a CIA estava lá e teve a Johnson & Johnson. Ora bem, eu não tenho a certeza se o vírus saiu de um laboratório ou se não. Já ouvi gente que eu considero que diz que sim, também está a ouvir já gente que eu considero que eu diz que não, que literalmente eles foram para um hospital, começaram a fazer amostras, encontraram qualquer coisa que não estava registada e pronto. Não sei. Mas o que leva-me a crer, principalmente com várias notícias que saíram no início do ano passado, que os serviços secretos de vários países, como os Estados Unidos, os alemães e os ingleses e os franceses, acreditavam que havia uma grande possibilidade de se ter sido uma fuga pelo laboratório e que foi isto que transmitiram aos políticos. Portanto, mesmo que não tenha sido, os serviços secretos acreditavam que era. Ou que, pelo menos havia uma grande probabilidade de ser.
Então, o Instituto de Virologia de Wuhan não é só chinês, tem bastante investimento alemão e bastante investimento francês. Portanto, isto é chinês, alemão, francês e, como vimos há pouco, também tinha investimento norte-americano. Portanto, isto era uma amálgama de países que estavam aqui envolvidos. A diretora Xin Stanley, que geralmente é referenciada nos meios de comunicação só como a Bat Lady, era quem coordenava isto. E tinha uma amizade com este senhor aqui ao lado dela, que chama-se Drosten, que é o equivalente ao Fauci, mas é o alemão. Ele é o equivalente Fauci alemão. Eles disseram que não se conheciam, mas o que é facto é que eles comunicavam-se a registros, a dados públicos das conversas deles, e que quando foi feita a sequência de DNA do vírus, a primeira pessoa a quem ela mandou isto, a sequenciação, a primeira pessoa a quem a Xin mandou a sequenciação foi efetivamente ao Drosten. Portanto, eles conhecem-se e são muito amigos, pelo menos desde 2015. Ora bem, o Covid só por si já foi uma coisa muito estranha pela rapidez em que foi detectado o primeiro paciente e com que foi decretada a pandemia. Portanto, eu tenho aqui uma publicação da doutora Mariana De Masi, que é mais recente, que ela diz que entre o dia 11 de janeiro de 2020, em que os cientistas chineses publicaram sequências genéticas do SARS-CoV-2, a 13 de janeiro de 2020, a Moderna e o Centro de Doenças Infecciosas já tinham a sequência da vacina. A 24 de fevereiro de 2020, a Moderna já enviava os primeiros lotes da vacina para os testes clínicos, até que 16 de março, curiosamente a data que a maioria dos países foi para confinamento, a primeira participante da fase clínica recebeu a primeira dose. Portanto, realmente houve aqui uma grande rapidez em meter isto a andar. Então, mas o que é que aconteceu? Em dezembro de 2019, houve um médico de Wuhan chamado Wen Liang, que notou uma estranha incidência de pneumonia. A estranha incidência, na verdade, eram 44 pacientes, mas Wuhan tem 8 milhões de habitantes, portanto não era assim uma incidência tão estranha. E o que é facto é que se formos às notícias da altura, tanto na Austrália como no Japão, tinham havido incidências altas anormalmente elevadas de gripe naquele ano. Portanto, estava só a ver ali uma incidência alta de uma certa pneumonia, até nem era muito estranho. Mas ele deu o alerta que efetivamente tinha registro de 44 pessoas com uma pneumonia fora do... A 5 de janeiro, a OMS informa que há uma pneumonia de causa desconhecida, que parece que é um aparente do SARS e que supostamente tem origem no mercado de peixe. A 10 de janeiro, então, a primeira sequência genética do vírus, hoje chamada SARS-CoV-2, é registada, e a 12 de janeiro mais 4 sequências são publicadas no banco de dados da GISAID, que é Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Pronto, eles à medida que iam descobrindo as sequências, iam publicando. Logo no dia 13 de janeiro, então, o OMS aceita o protocolo do Drosten, o senhor alemão de há bocadinho, do teste PCR, é ele que dá o protocolo como gold standard. A 21 de janeiro, o Corman Drosten, que é os senhores do PCR, mais a Koopmans, que foi uma senhora que posteriormente também foi com a delegação da OMS a Wuhan, submeteram este protocolo à revisão por pares. Portanto, ele foi primeiro aprovado pela OMS e depois é que foi feito pela aprovação por pares. E na Eurosurveillance eles bateram o recorde de conseguir fazer um processo de revisão por pares em 24 horas, que mantém-se até hoje como o processo de revisão mais rápido da Eurosurveillance. Depois, pouco tempo depois, neste espaço de 3 dias, entre o dia 10 de janeiro e o dia 13, o companheiro do Drosten, o Corman, que também é proprietário de uma empresa chamada TIB Molbiol, que é um fabricante de testes em Berlim, já tinha um teste pronto para entregar. Já tinham os testes todos prontos para entregar. A 24 de janeiro, cientistas chineses, incluindo George Cao, lembram-se, o senhor do CDC chinês que esteve no evento 201, que também era amigo do Michael Callahan,
que era influenciável diretamente Trump, publicou um artigo no New England Journal of Medicine descrevendo os sintomas clínicos da pneumonia causada pelo Covid. Portanto, isto foi muito rápido. Entre dezembro, isto passaram-se para aí 24 dias. Aparentemente, não havia grandes manifestações clínicas que conseguissem diferenciar o Covid da gripe. Mas, em todo o caso, já havia vídeos espalhados nos média, o pânico já estava a ser lançado. Convém também dizer que este Sr. Gao, do CDC chinês, que era amigo do influenciador do Trump, também em junho de 2020 também passa a integrar o equivalente ao CDC, mas o equivalente ao CDC alemão, também passa a integrar. No 27 de janeiro, o primeiro caso de Covid é confirmado em Munique. Só que este caso depois levantou muita controvérsia, mas foi o que deu origem à questão dos assintomáticos, porque descreveram, mas este artigo depois foi retirado, mas na altura, o estrago já estava. Basicamente, houve uma senhora que andou a espalhar o SARS lá nos sítios onde ela esteve e que aparentemente não tinha sintomas nenhuns. Mais tarde veio-se a saber, sim, ela tinha já sintomas há uns dias, mas tinha tomado paracetamol, por isso é que não parecia que estava relativamente bem, mas foi nesta altura, 24 de janeiro, que começou esta questão dos assintomáticos. Portanto, a 7 de fevereiro, o tal médico descreveu os primeiros casos, aparentemente morre, supostamente em consequência do Covid, não sabemos. O Sr. Drosten, o tal Fauci alemão, que tinha dito que aquilo não era nada com se preocupar, no dia 26 de fevereiro já vem dizer para a rádio que não, que isto é muito mau e que vamos todos morrer. Eu estou a ser sarcástica. A 16 de março, o físico britânico Neil Ferguson publica então um estudo que acaba por fazer com que, ou supostamente acha-se que é este estudo que vai fazer o Boris Johnson, do primeiro-ministro de inglês, mudar de ideias em relação aos confinamentos, porque ele publica um estudo muito catastrofista de muita gente que ia morrer por causa do Covid. E depois, a 20 de março, também é publicado um relatório alemão onde estão onde para o relatório estão vários discípulos chineses do Sr. Gao, em que dizem que efetivamente a metodologia chinesa era a melhor para lidar com o Covid. Portanto, isto além de ter sido muito rápido e de repente, e ter tudo sido um bocado feito no joelho, há várias questões aqui que ajudaram ao aumento do pânico. Mas a OMS também não ajudou nada. A 3 de março de 2020 publica um título que diz: globalmente, cerca de 3,4% dos casos Covid relatados morreram. Em comparação, a gripe sazonal geralmente mata menos de 1% das pessoas infectadas. Isto é um erro, isto é literalmente, é assim, 3,4% de pessoas que morrem por causa de isto aqui era para dizimar a população mundial, porque ele está a confundir duas coisas, que é o CFR e o IFR. Os 3,4 é o CFR, ou seja, quer dizer que por cada X casos de pessoas que estão doentes, efetivamente doentes mesmo, 3,4 morrem. Estes 1% com as pessoas infectadas com gripe sazonal está-se a referir ao IFR, que é no conjunto de todas as pessoas que estão infectadas, não estão doentes, infectadas, 1% morre. São coisas muito diferentes. E depois o Tedros também gosta muito de dizer que a OMS não obrigou os países a confinarem, nem a vacinarem, nem o raio. Mas o que é facto é que a 5 de junho de 2020 publica: à luz da evolução das evidências, a OMS recomenda que os governos devem encorajar o público em geral a usar máscaras onde houver transmissão generalizada e o distanciamento físico for difícil, como nos transportes públicos ou lojas ou outros ambientes comuns. Portanto, eles não obrigaram, mas também não fizeram nada para minimizar o pânico. Como dissemos, o teste PCR foi aprovado em 24 horas. Tem muitos... posteriormente, houve pessoas que fizeram uma crítica
deste teste. O ano passado saiu um estudo que dizia que de todos os testes positivos do PCR, apenas 14% efetivamente teriam a doença Covid. Portanto, o teste PCR é muito inespecífico. O próprio criador dele disse não foi de todo a escolha ideal para este tipo de doença. Também, logo na altura, se dizia que olhava-se muito para os raios-x, que tinham lá lesões muito grandes, mas o que é facto é que, quando olhamos para o raio-x, haviam artigos que diziam que era muito difícil, através de um raio-x, diferenciar se a infecção tinha origem virusal, se tinha origem bacteriana, e até já ouvi quem dissesse que até podia ser provocado pelos ventiladores. Sabe-se lá. Por outro lado, como é que lá a empresa alemã já tinha testes tão depressa? O que é facto é que neste site de equipamentos médicos a nível mundial, o World Integrated Trade Solution, aparecem kits Covid e vários materiais para o tratamento de Covid encomendados por países já em 2017, 2018. O que é que aconteceu, segundo o que eles depois comunicaram? Quando houve o surto, eles alteraram a designação do código para Covid, para os países, ser mais fácil para os países encomendarem as coisas e também para eles próprios saberem para onde é que andava a ser direcionado o material. E isto fez alterações na base de dados até 2018, portanto, para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Longe de qualquer teoria da conspiração, o que isto quer dizer é que o Covid, pelo menos no seu início, foi uma enorme confusão de dados. Tudo o que se saltava cá para fora foi feito fora de contexto. Os dados estavam muito exacerbados. Ninguém... Foi uma grande confusão. Os próprios análise clínica dos sintomas era altamente inespecífica, podia ser como podia não ser. Basicamente era tudo lixo estatístico. Não se estava a dar dados específicos para aquela doença. Podia ser aquilo e podia ser outra coisa qualquer. E o próprio material que estava a sair também não era nas quantidades que apareciam nos gráficos, porque basicamente os dados remontavam também a 2018. Portanto, isto foi tudo uma grande confusão. Mas, de alguma maneira, a confusão pode ter sido potenciada de alguma maneira. Porquê? Porque quando o último presidente dos Estados Unidos, Biden, saiu, passou vários perdões. E um dos perdões que ele passou foi precisamente ao Dr. Anthony Fauci. Mas o perdão remetia até 2014. Ele está perdoado desde 2014. O que é que aconteceu? Foi em 2014. 2014 foi quando começou-se os estudos de ganho de função. Portanto, também há evidências que de alguma maneira, os serviços secretos americanos estiveram envolvidos na manutenção do pânico moral, porque há registros que o Dr. Fauci esteve na CIA de forma em que não foi... em que isso não foi transcrito, não houve transparência, não foi transmitido para cá. E na última semana saiu esta notícia que o antigo aconselhador do Dr. Fauci andou a esconder e-mails sobre as origens do Covid. Vou só aqui passar a minha criança. Portanto, há várias evidências que falta de transparência foi coisa que houve aos montes e que quem lá estava sabia mais do que aparentava, mentiu sobre aquilo que sabia e também não fez nada para amenizar os ânimos. Outra coisa que também se sabe é que não só os Estados Unidos estiveram envolvidos nestas questões, a Alemanha também. Portanto, a Merkel tinha estado no ano anterior a visitar o laboratório de Wuhan. Eu vou confiar aqui no Sr. Stefan Hamburg, que é também um cientista alemão, que também agora está no Parlamento, de um vídeo que ele publicou e que ele faz uma transcrição. Ele diz que já em 2017 Angela Merkel falava de que planear pandemias era muito importante, que devia-se fazer isto de uma forma militarizada, pôr os militares a tratar das coisas e que se devia recorrer a confinamentos e a vacinação obrigatória. Portanto, isto era algo que era discutido em algumas esferas e que de alguma maneira devia de haver proveito para alguns governos, porque ela andava a falar sobre isto. E o que é certo é que temos aqui em cima esta conferência que foi em 2018, em que
onde tecnicamente terá sido onde Angela Merkel apresentou o CEO da BioNTech ao Bill Gates, que depois foi ele, o Bill Gates, que ligou a BioNTech à Pfizer e criou então a vacina da Pfizer. Isto é uma das coisas que a Fundação Gates faz, investe, o Bill Gates já anda a falar no mRNA há bastante tempo. O que é que ele faz? Ele pega em várias empresas que estão focadas nas mesmas coisas, mas esta tem uma coisa, esta tem uma coisa, e compra-as para juntar as tecnologias. Basicamente foi o que ele fez. A BioNTech também estava a investigar o mRNA, mas para o cancro. Então, ele também faz compra ações da BioNTech e junta a BioNTech à Pfizer. Porquê? Suponho eu que seja porque a FDA americana é menos picuinhas para aprovar coisas do que a EMA europeia. Eu penso que terá sido essa a ideia. O que é que... Portanto, eles acordam assim, a BioNTech era uma empresa que já existia há cerca de 10 anos e que nunca tinha nenhum produto no mercado, mas já que tinha tido bastante investimento, tanto do governo alemão como do Banco Central, agora não sei se era europeu, se é mundial, mas provavelmente será do mundial, também tinha vários investimentos feitos dessas empresas. Portanto, era uma empresa que tinha bastante financiamento e que ainda não tinha tido qualquer retorno. Quem também esteve nesses governos que lhes deram financiamento foi a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Portanto, ela esteve nos 2 governos que deram dinheiro a esta empresa e, de alguma maneira, já conheceria esta empresa. E o que é que aconteceu? Aconteceu que uma certa ala política gostou muito dos confinamentos. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it Build Back Better. Build back better. Building back better. Do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. My plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a great reset. Então, o que é que aconteceu? Apesar de eu entender que o início do Covid foi um bocado caótico e de alguma maneira conjugado com pessoas que já sabiam que aquilo de alguma maneira ia dar dinheiro, mas se calhar não adivinharam a dimensão que se ia tornar com a questão dos confinamentos, o que é certo é que depois uma certa ala política aproveitou os confinamentos e esta ideia muito cor-de-rosa de que vamos reconstruir a civilização a partir disto, foi adotada com muito entusiasmo por uma certa secção política. Então, o Covid, segundo os estudiosos do tema, descrevem como então um evento estrutural profundo, ou seja, foi um evento que mexeu com as estruturas mais profundas das sociedades. Ele fala que houve 2 eventos, tanto foi este e foi o do 11 de setembro, porque houve várias entidades que depois se envolveram, que interferem na governação das sociedades, que depois interferiram na modo como a gestão Covid foi feita. Por um lado, temos
esta ala política que queria usar o Covid e que foi transcrita no livro The Great Reset, que foi escrito pelo CEO do Fórum Económico Mundial, em que era aproveitar isto para construir uma nova sociedade. Também não podemos deixar de salientar que isto foi feito numa época muito específica da nossa economia mundial. Efetivamente estávamos com um colapso económico iminente em 2019, já tinha havido algumas reuniões nas altas esferas das finanças. A BlackRock tinha feito no início do ano de 2019 um white paper onde falava sobre como lidar com a próxima recessão. E o que é que existia essencialmente? Já existia, tinha sido criado, ou estava a ser criado já há 20 anos, um complexo industrial de biossegurança, tanto para a produção de vacinas como o investimento em armas biológicas foram sendo criadas, porque eventualmente há muito tempo que se falava que haveria uma pandemia que estaria iminente. Portanto, as estruturas estavam criadas à espera que algo acontecesse. Portanto, tínhamos o contexto criado, isto também era favorável, os confinamentos eram favoráveis para uma certa secção económica e uma certa ala política via isto como oportunidade para introduzir outras coisas. Portanto, houve aqui a tempestade perfeita. Veio os confinamentos, veio tudo e mais alguma coisa, e depois vieram as vacinas Covid que foram feitas em 9 meses, por muito que eles dizem que aquilo já estava em fase de investigação há muito tempo. O que é facto é que a fase 3, a fase de testar em pessoas, foi feita em direto, ou seja, foi feita de forma mundial para toda a gente, e temos aqui o que se sabe até à data. Portanto, temos aqui os efeitos adversos que foram reportados ao vírus, já são maiores, em 2021 já eram maiores que todos os 20 anos anteriores de efeitos adversos reportados. Temos aqui, quem quiser consultar o site React19, que vai resumindo e vai aglomerando os vários artigos que vão saindo sobre os efeitos adversos. Já lá tem mais de 4.000 da última vez que eu vi. Depois temos as questões que vão sendo descobertas. Sabe-se que temos aqui o senhor, não está a falhar o nome, Kevin McKernan, que foi um dos ele também esteve envolvido na crítica ao relatório do Drosten sobre o PCR, mas tem dado a investigar as vacinas. Portanto, o que ele descobriu que os lotes das vacinas da Pfizer que estão à venda não foram os mesmos que foram testados nos grupos de testagem, na fase de testes. Portanto, o lote que depois foi comercializado não é bem igual ao lote que foi estudado. Ele encontrou contaminação de DNA em alguns lotes de vacinas. Depois este problema é que a contaminação com DNA faz com que ele depois possa ser integrado nas nossas células. Portanto, estamos a modificar o DNA da pessoa que foi infectada. Portanto, todo e qualquer efeito adverso que ela tenha não fica nela. Se ela se reproduzir, se tiver filhos, pode eventualmente passar para a próxima geração. Temos um aumento de casos de cancro. Tivemos vários cases reports do aumento de cancro após a vacinação. Temos o problema também de uma certa estripe de E. coli celi ter sido usada para o processo de fabrico, porque esta E. coli também pode provocar também o cancro. E os próprios estudos, quando foram aprovados, os próprios dados da Pfizer e das outras farmacêuticas diziam que isto não tinha sido estudado para estas questões, nem tinha sido estudado em mulheres grávidas e não tinha sido estudado uma série de coisas. Isto estava lá e, no entanto, foi cegamente distribuído a toda a população. Depois temos já aqui a questão do DNA, que se pode integrar no nosso DNA. Temos então o aumento dos riscos de cancro, que já é factual, já saiu em alguns jornais, aqui saiu no página 1, e efetivamente temos esta linha de gráfico, uma das linhas de várias, em que há uma clara inflexão da curva a partir do momento em que é introduzida a vacinação. Outros jornais têm saído nos últimos, principalmente em 2025, saiu muita coisa, mas já têm saído, que
O que aconteceu é que nas pessoas vacinadas, paradoxalmente, parece que ainda se desenvolviam doenças infecciosas com mais frequência do que as que não vacinadas. Temos outra questão, quem quiser comprar este livro, que é os The Pfizer Papers, onde eles também há lá mais bandeiras vermelhas que deixam... O que já se sabia quando a vacinação começou a ser feita era o suficiente para tê-la parado imediatamente e, no entanto, fecharam os olhos e continuaram as vacinações como se não houvesse amanhã, mesmo quando tudo apontava que o Covid em pessoas mais novas, principalmente abaixo dos 60 anos, não tinha qualquer impacto. Portanto, nos dados da Pfizer, eles já contavam com cerca de 1.200 mortes, isto em fevereiro. Portanto, a vacina foi introduzida no final do ano de 2020. Em fevereiro já contavam com 1.223 mortes. Isto já separou medicamentos com muito menos mortes que estas. Depois, passado algum tempo, aqui temos 21 de maio de 2025, mas isto já se sabia há muito mais tempo que a vacina de mRNA aumentava o risco de doenças cardíacas em jovens do sexo masculino. Uma coisa que também já se sabia desde 2021, principalmente porque o Japão pediu os dados à Pfizer, é que tinham sido encontradas grandes quantidades de proteína spike, que é a proteína que depois é produzida quando é injetada, principalmente nos ovários, nos testículos, e é curiosamente que em todos os cancros que aumentaram a sua incidência é nos sítios onde a proteína spike se acumula mais, segundo estes dados da Pfizer. Depois temos estes casos, logo passado um ano ou dois, saíram artigos a avisar que as vacinas aumentavam a incidência de eventos cardíacos, que depois eram obrigados a ser retirados. Ninguém sabe porquê, até que a Universidade de Stanford diz que efetivamente sim, a vacina Covid e mRNA pode causar miocardite a 12 de dezembro de 2025. Portanto, os artigos que referiam isso antes da Universidade de Stanford o dizer eram retirados, mas quando a Universidade de Stanford disse, já estava tudo bem. Porquê? Não sabemos. Temos o caso de Portugal, que até agora suspeita-se que só 150 mortes foram devidas à vacina, só, além de 46 mil notificações de reações adversas e 9 mil pessoas com lesões classificadas como graves. Isto ainda não foi estudado. Temos uma notícia que 1 em 7 pessoas que reportou efeitos adversos, 1 em 7 pessoas vacinadas reportou um efeito adverso. Temos aqui que dizer que a repetida vacinação com Covid é um fator para a incidência de cancro, entre outras as coisas. Os artigos vão sucedendo, é só escolher e ficar em pânico. No meio disto tudo, temos a resposta à Covid. Em que é que isso influenciou a sociedade? Há muitos poucos estudos feitos sobre isto ainda. A OMS só prevê um estudo em 2030. Até lá temos que ir vendo o que é que acontece. Este estudo foi feito sobre os anos 2020 e 2021. Tem vários tópicos, aconselho-vos a ler. O autor Kevin Bardosh, se procurarem no YouTube, ele também faz um resumo deste estudo. Eu entreguei um resumo deste estudo ao Presidente da República quando tive a oportunidade de me infiltrar numa reunião e de lhe dar. Está lá tudo, o resumo, dei resumo bem por pontos para ele ler aquilo depressa, entre outras coisas, portanto, e também dei isto aos vários partidos, portanto, eles sabiam, e continuamos. A questão da gestão Covid, desde muito cedo que houve vários cientistas, até de renome, que se impuseram contra ela. Portanto, se isto se tivesse só mantido na esfera científica, houve logo pessoas de grande peso, tanto a nível de publicações e de publicidade, que disseram que isto não era, que a abordagem que se tinha feito não era a ideal.
Um deles foi então John Ioannidis, que é o epidemiologista mais citado na nossa literatura científica, nestas questões da epidemiologia. Ele escreveu logo um artigo que provavelmente seria, este pânico que se estava a criar não fazia sentido, porque naquela altura tínhamos os dados do navio Diamond Princess, não sei se lembram, foi um navio que esteve parado durante muito tempo, em que morreram algumas, 2 ou 3 pessoas naquele universo de gente, até houve muita gente que teve montes de tempo em hotéis, e pronto, ele disse, com base naquele navio, que já se verificava que a mortalidade desta doença não era muito acentuada e que seria muito exclusiva de pessoas bastante idosas. Por isso já se adivinhava que não era assim tão grave. E no final no 19 de outubro de 2020, estes 3 professores cientistas, um deles é o atual diretor do CDC, é este o Dóculos, não todos os Dóculos, o de gravata vermelha, Jay Bhattacharya, ele agora faz parte da administração Trump. Ele era professor de uma universidade dos Estados Unidos. Temos a Sunetra Gupta, que era professora em Oxford, e o Martin Kulldorff, que era professora em Harvard. Portanto, eles eram pessoas bastante relevantes das suas áreas de epidemiologia, que fizeram a declaração da Great Barrington, onde é que eles diziam basicamente que devíamos assumir, quando já estava-se a entrar o inverno de 2020 e estávamos a ver que ia-se confinar outra vez, eles vieram dizer, não, temos que fazer em parte como se fez os suecos, vamos proteger os mais vulneráveis e vamos deixar os mais novos viver a sua vida em paz, de modo a população ganhar imunidade e não prejudicar a economia, porque prejudicando a economia se está-se a prejudicar a saúde. Isto também está descrito. Num recente artigo, John Ioannidis, no comentário em um artigo em que se falava sobre, isto foi publicado recentemente, em que se falava de uma forma mais crítica e científica sobre a gestão Covid, John Ioannidis fez uma contribuição e o que ele diz basicamente é que toda a resposta para o Covid vai ter que ser estudada ela própria, porque não fez muito sentido e que ao mesmo tempo vamos ter que esperar que as pessoas que estejam envolvidas nela envelheçam, porque agora ainda há demasiadas ligações, mesmo até na nossa política atual, se formos ver na política de Portugal, vemos lá várias pessoas no nosso governo que tiveram relacionadas diretamente com a resposta à Covid. Vamos ter que esperar que estas pessoas envelheçam para ver isto à distância e estudar porque é que isto aconteceu, porque isto não fez muito sentido e que ainda vamos ter que avaliar que muito provavelmente a resposta Covid matou mais pessoas do que o próprio Covid. Depois temos o exemplo sueco, que era a tal resposta, que apesar dos ingleses continuarem a bater na tecla que se calhar devia-se ter confinado mais cedo, que foi isso o grande drama, por isso é que morreu tanta gente na Inglaterra, o que é facto é que a Suécia, penso que em 2022, entre 2020 e 2022, acabou por ter o país com o menor excesso de mortalidade. No meio disto tudo, o que é que aconteceu? A Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França e mais alguns países mais pequenos, em 2021, na Assembleia Mundial de Saúde, começou-se a falar de fazer um tratado de pandemias, que era basicamente, nós temos que fazer um tratado para que da próxima vez que agir uma pandemia isto já esteja tudo automatizado. O que é que aconteceu? Começou-se a olhar para isto como vamos fazer das pandemias um modelo de negócio. Basicamente, a ideia é fazer um bocado como se faz com o clima. Vai-se construir uma burocracia, ou seja, um conjunto de pessoas numa instituição que vai fazer protocolos e investigar e procurar micro-organismos novos e fazer medicamentos para eles e já vender medicamentos a toda a gente. Para quê? Para que quando na próxima pandemia que existir, já haja uma vacina, uma terapêutica ou qualquer coisa que os países já antecipadamente se comprometeram a comprar. O que é que isto cria? Cria um modelo de negócio que não é impossível falhar, porque a empresa farmacêutica, quando compra, já sabe que à partida os países vão ser obrigados a comprar os produtos. Tanto que David Bell, que é um ex-funcionário da OMS, escreveu este artigo, que podem ler no Jornal Americano de Economia e Sociologia, em que a preparação das pandemias está-se a tornar numa nova metodologia de fascismo internacional.
E o que é que se faz para fazer aprovar estas coisas? Faz o mesmo que se faz na guerra, aumenta-se a percepção de risco. Isto aconteceu recentemente com a Rússia, vocês eventualmente o que possam ou não achar da guerra da Ucrânia, mas não podem deixar de concordar que a Rússia, o medo russo está a ser muito usado, ou pelo menos houve um período que foi usado, para justificar no rearmamento europeu. Portanto, temos que aumentar a percepção de risco nas pessoas para que depois os investimentos que os políticos façam sejam justificáveis. E temos, por exemplo, esta ideia de que Bruxelas e vários, foram uma altura em que havia muita gente a falar nisso, que era o kit de emergência de 70 horas para situações de crise. Este tipo de coisinhas que aparecem aqui na comunicação social, aqui e ali, que vão metendo na cabeça das pessoas que é preciso prepararmos porque eventualmente algo estará para acontecer e que é preciso investir nestas coisas. Eu tenho aqui as fotos, foram cedidas pelo Frederico Duarte Carvalho, que depois estas coisas são discutidas nas altas esferas e que são muito pouco escrutinadas cá para fora. As pessoas que mandam efetivamente no modo como as políticas internacionais são direcionadas têm muito pouca transparência cá para fora. Isto é feito em base de reuniões, geralmente anuais. Esta é a reunião Bilderberg do ano passado, que foi feita em Estocolmo. Este ano já aconteceu, foi em Washington. Mas elas vão acontecendo, estas e outras, não são só estas, esta é só uma delas, onde se unem lá pessoas das várias esferas que, de certa maneira, nos ajudam a perceber o que é que se passa no mundo, mas que depois também ficamos com aquela coisa, há muito pouco, às vezes, que uma pessoa possa fazer, porque depois estas coisas são decididas e nós não sabemos de nada. Temos aqui o Durão Barroso, o ano passado, a falar do que é que... Ele passou, eu não sei se lembram, era presidente da Gavi. O ano passado dizia que afinal já nos tínhamos preparado para a guerra na Rússia. Este homem está em todas, está nas vacinas, está na defesa, está em tudo. Mas o que é que vemos aqui? Que no grupo Bilderberg, cá está ele juntinho ao CEO da Pfizer. Eles aparecem muitas vezes nas fotos juntas. Também temos aqui embaixo um senhor a entrar para o carro que se chama Alexander Carr, que é o CEO da Palantir, que é um dos grandes investidores da campanha de Trump. Está imensamente envolvido nas novas mecanismos de vigilância. Recentemente também publicaram as premissas, a sua visão, os 25 pontos da sua visão da empresa, que aquilo foi classificado como orwelliano. Também, pelo visto, anda a fazer umas palestras sobre satanismo e a religião. Eu fui procurar o que é que ele queria dizer. Basicamente, ele tem uma teoria sobre o comportamento humano e anda a falar sobre aquilo um pouco por todo o mundo, mas causou polémica porque foi falar daquilo para perto do Vaticano. Portanto, é um homem cheio de ideias. Depois temos aqui o Mike Hurt, nesta reunião Bilderberg do ano passado, que é o presidente, não é presidente, é o secretário-geral da NATO. Temos aqui este casal, ele é um ministro de Negócios Estrangeiros da Polónia e ela é jornalista, Anne Applebaum. Eu penso que ela este ano também esteve em Washington. E depois este senhor de óculos cruz aqui embaixo é Fareed Zakaria, que é um jornalista da CNN e também é comentador. Ao lado dele, a tapar a mão, foi o sucessor no Fórum Económico Mundial. E, portanto, ele também já se demitiu com a questão dos ficheiros Epstein. Portanto, foi o presidente do Fórum Económico Mundial durante um tempinho, que é o Borg Brandon. Portanto, e ao lado deles, aquele senhor de óculos, é o ex-ministro sueco, Carl Bildt. Isto foi na Suécia, portanto, que apareceu só para dizer olá. Portanto, estas reuniões acontecem aos olhos de toda a gente, mas sem a presença de jornalistas, e são discutidas coisas que depois influenciam a nossa economia, a nossa sociedade, e nós não sabemos. E depois aparecem Covids que surgem do nada e nós não percebemos o que é que raio se está a passar, porque estas coisas são decididas sem virem cá para fora. Tudo isto acaba por... o que é que isto se assemelha? Assemelha-se que há uma ligação entre a política e as grandes empresas, que é o corporativismo, que não é o mesmo corporativismo que Benito Mussolini se referia, era uma coisa, corporativismo diferente.
mas que de certa maneira cria uma espécie de fascismo moderno, ou seja, as coisas são decididas entre as grandes empresas e a política internacional, com as grandes empresas com muita força, como as tecnológicas, as big techs e as big pharmas e as big não sei quê, são decididas fazem grande lobby junto dos políticos, que são depois influenciados a tomar decisões que nem sempre são a favor ou do interesse do cidadão comum, que na prática somos nós. Eu meti este slide porque achei piada ao nome do livro do Varoufakis, que é o Tecnofeudalismo, que na prática esta ligação da Big Pharma aos militares e à Big Tech cria-se das vigilâncias, que foi o que o Covid veio trazer ao justificar, que era a vigilância. Estamos perante uma subserviência quase institucional às novas tecnologias, que é o tecnofeudalismo. Ora bem, como é que se consegue prever? Nós podemos achar que o Covid já passou, mas o que é certo é que, não sei se passou ou não, mas o que é certo é que há várias instituições que não querem que ele acabe. Temos neste momento o CEPI, que é aquela instituição que foi fundada pelo Bill Gates e também pelo governo da Noruega e pela Wellcome Trust, que tem um projeto que se chama a Missão dos 100 Dias. Basicamente, a partir do momento em que o diretor da OMS declara uma pandemia, eles assim em 100 dias vão ter uma vacina. E como é que se faz isto? Como é que se faz isso? Esta distribuição, este desenvolvimento basicamente é digitalizar tudo. É esta a ideia, é que a máquina consegue fazer tudo e que vamos digitalizar tudo, que assim é que vamos conseguir que isto vá para a frente. Apesar disso, há vários relatórios independentes, que este é da Universidade de Leeds, que desmontam as premissas que tendem a lançar cá para fora de que as pandemias são iminentes e que o próximo bichinho que aparecer aí vai matar toda a gente. Basicamente, o que eles chegaram à conclusão é que, com base nos dados que dão, para já os dados que os bancos mundiais desta vida e os grandes, o G7 e o G12 e não sei o quê, defendem, os dados provêm de duas empresas que se repetem uma à outra. E são dados muito fracos e muito pouco fiáveis. O que eles dizem é que esses dados, o que dizem certo é que, tirando o Covid, que é aquela doença que os dados estatísticos têm muito lixo estatístico e que não há aquela diferenciação se morreu morreu com, portanto, até isso é estranho. Tirando o Covid da equação, na verdade, a severidade dos novos surtos de doenças que têm vindo a aparecer nos últimos anos até tem vindo a crescer. Portanto, não há previsão de que venha uma pandemia para aí nos próximos anos. E depois, não é que andam a aparecer mais doenças devido às alterações climáticas, o que é que seja. O que há neste momento é muita tecnologia de diagnóstico. Para nós vermos, para termos a noção, o vírus da HIV andou a circular durante 20 anos, segundo consta, sem ninguém dar por ele. O SARS-CoV-2 andou a circular durante 3 meses antes de ser identificado, pelo menos segundo o que se sabe até hoje. Portanto, há novos métodos de diagnóstico que permitem ainda encontrar novos micro-organismos que surjam muito mais rapidamente do que havia anteriormente. E com a tecnologia da informação e a troca de informação, isto tudo circula muito mais rápido, há melhores estradas nos países em desenvolvimento, de maneira que tudo circula muito mais rápido, as coisas aparecem muito mais cedo, de modo que é isso que influencia o que passa cá para fora da emergência de doenças e não que elas estejam efetivamente a surgir mais. Mas nesta onda de digitalizar tudo, o que é que nos aparece como solução para acabar com as pandemias? É a infraestrutura digital pública, que é promovida por várias instituições, que o que nós conhecemos mais é o crédito social chinês, mas na Europa e nos Estados Unidos isto aparece como infraestrutura digital pública, que basicamente é conjugar o nosso dinheiro com os nossos dados pessoais, com a nossa saúde, tudo digitalizado para quando surgir uma pandemia se consiga organizar tudo muito mais facilmente. O Fórum Económico Mundial também defende esta infraestrutura digital pública, defende-a com base nos mecanismos nos objetivos de sustentabilidade da ONU. De uma maneira também que uma das questões do Fórum Económico Mundial é que
tem uma espécie de filantropia lucrativa também, que eles chamam de capitalismo das partes interessadas, que também é uma questão de que a gente investe, mas isto tem que dar dinheiro a toda a gente. E se pensam que isto está longe de acontecer, não está. A Comissão Europeia está bastante empenhada nisto, em cooperação tanto com a Fundação Gates como com a OMS, para criar uma segurança sempre com base no Covid. Não pode voltar a acontecer, temos que usar estes instrumentos para que toda a gente fique protegida. Uma das questões que foi por isto que eu fiz a petição pela rejeição do cartão de vacinação, porque Portugal integra o projeto de piloto deste cartão, que é o projeto EuVabeco, basicamente é para criar um cartão europeu de vacinação, que eu suponho que seja porque a Europa tem mecanismos muito diferentes de gerir os seus cidadãos. Nós aqui temos 3 números. Temos da Segurança Social, das Finanças, da Saúde. Inglaterra já não é nada assim, eu acho que eles nem têm números. Na Alemanha ou na Noruega acho que é um para tudo, na Alemanha também tem um sistema diferente. Às vezes entre os países têm, como a Suíça tem cantões, pronto, e entre eles aquilo também é diferente. De modo que isto é uma maneira, é muito complicado gerir vacinas para a Europa toda assim. Portanto, nada melhor do que criar um cartão para europeu, porque assim fica tudo muito mais fácil de gerir. A questão do euro digital tem sido muito falada. Em 2025, Christine Lagarde veio dizer que afinal isto está previsto para 2029. A carteira digital do cidadão já foi aprovada no Parlamento Europeu, mas depois isto é sempre, quando se faz publicidade destas questões, para já elas vêm separadas, não vêm com estrutura digital pública, não, porque senão aí já estamos a ser iguais aos chineses. Não, isto vem coisas separadas. Uma coisa é o cartão europeu de vacinação, outra coisa é a identidade digital. E depois isto tem tudo, ninguém diz que isto vai ficar tudo ligado, apesar de ser esse o objetivo, que já foi bastante falado pela van der Leyen e por outras pessoas. Isto vem sempre com algum tipo de desculpa. Por exemplo, eles entretanto, já tiveram que voltar atrás nisto, mas o Reino Unido quis introduzir a carteira de identidade digital e eles diziam que era para conter a imigração ilegal. E a questão disto é criar um sistema muito semelhante aos chineses. Eu penso que é para fazer uma espécie de competição comercial com eles, porque a China efetivamente evoluiu muito. Também tem muito mercado negro, apesar de tudo, tem muita corrupção, mas eu penso que isto trata-se um bocado também. Há aquela ideia que é mais fácil de gerir e que só assim é que vão competir com a China. Acho eu que é esta a ideia, mas pelo menos é para isto que nós caminhamos. Vou deixar aqui. Every adult will need a new government-issued digital ID. A digital ID. Having all of your personal information stored in one place. We will spare no effort to make Europe an AI continent. To integrate you into this great reset. So how soon could central bank digital currencies become a reality? You know, we should be helping countries to develop a national digital infrastructure. Imagine every purchase you make, every app you use, every place you visit, all contributing to a single digital profile, a personal digital identity. This way, many details of your life could be stored in a unified digital record. That profile might eventually connect with your bank, your doctor, your employer, government agencies, and even your car. This isn't science fiction. It's a vision that organizations like the World Economic Forum are advocating, and that governments and tech companies are gradually moving toward. The rollout of this digital ID infrastructure is truly global and coordinated. Oracle founder and billionaire Larry Ellison emphasizes the need to feed AI systems an immense amount of all available government data. For what government should do in terms of its digital infrastructure, digital ID data centers and so on. The first thing a country needs to do is to unify all of their data
so it can be consumed and used by the AI model. Basically, I have to tell the AI model as much about my country as I can. If you want to improve population health, you have to take all of your healthcare data, your diagnostic data, your electronic health records, your genomic data. Pronto, já perceberam, basicamente é digitalizar tudo e é assim que vamos conseguir viver até os 150 anos. Portanto, tudo isto se resume um bocado a dinheiro, a economia. Portanto, mas também temos de ter esta noção de que quanto mais tempo investimos em vacinas, em dispositivos, em toda esta parafernália, menos dinheiro se vai investir no Sistema Nacional de Saúde e em recursos humanos, que é isto que vemos, a maior fatia do nosso orçamento vai para a saúde e a saúde está o caos em que está. Só pode ser má gestão, porque falta de dinheiro não será, com certeza. Depois também este tipo de tratados, de pandémicos e desta ideia de negócios feitos à partida cria problemas como este. Por exemplo, a Polónia não quis cumprir o contrato que a Comissão Europeia tinha feito de compras de vacinas, então a Pfizer meteu-os em tribunal. Também saiu no Jornal Sol há umas 3 ou 4 semanas que Portugal também não quis as vacinas todas que tinham sido acordadas, mas teve que pagar à Pfizer e às outras farmacêuticas o que não foi comprado. Isto é um absurdo completo. Nós não somos um país que tem que andar a pagar coisas que não queremos, digo eu. E se pensam que não são sempre as mesmas pessoas que estão por trás, infelizmente são sempre as mesmas pessoas que estão por trás. Temos aqui Bill Gates, que teve uma visita ao primeiro-ministro inglês e passado pouco tempo eles começaram a falar do ID digital, acho que foi logo na semana a seguir. Também temos aqui um tweet, mas isto é conhecido, o Bill Gates teve, não é só a China que tem uma infraestrutura digital pública, a Índia também, e naquele livro O Problema Bill Gates fala amplamente sobre isso, de como o Bill Gates está muito envolvido na sociedade indiana a nível da digitalização e de grandes centros de dados e da influência que ele tem na Índia. Portanto, era o que eu estava a dizer, a Índia também tem este projeto. Eles têm tido vários problemas, porque nem toda a gente tem acesso a telemóvel e já tiveram problemas dos agricultores dizerem que andavam a roubar os dados deles. Na Índia isto não tem funcionado muito bem. E depois temos o exemplo mais conhecido, que é o crédito social chinês, que já tem mais de 20 anos na China. Aquilo é assim, o crédito social chinês liga todos os dados, aquilo é tudo digitalizado, mas consoante as zonas, aquilo também funciona de maneira diferente. Houve uma das zonas que levou aquilo mais ao extremo, pelo menos o que diz este artigo, e que efetivamente perseguiram pessoas pelas suas opiniões políticas. Havia gente que nem sequer conseguia comprar um bilhete de autocarro, porque cortavam-lhes as contas. Portanto, isto também varia. O que este artigo diz é que neste momento já é tanta informação que eles também já não sabem muito bem o que fazer com ela. Portanto, o tratado pandémico visa, além de fazer este modelo de negócio em que as farmacêuticas já têm a compra garantida à partida, também faz com que as pessoas, através da saúde, comecem a aceitar mecanismos de vigilância que são justificados para defender a sua saúde. E depois temos as questões de como é que isto atingiu estas proporções. Temos várias evidências que na prática, os serviços americanos, secretos americanos, se meteram ao barulho, portanto a tal resposta militarizada concretizou-se efetivamente e que cá na Europa chegou através da NATO. Quem quiser ler mais sobre as questões da vigilância e os problemas que ela acarreta, eu recomendo ler o livro do espião que agora fugiu dos Estados Unidos, Edward Snowden, que ele explica as questões da vigilância e como se apercebeu que os Estados Unidos estavam a copiar o modelo chinês e estavam a vigilar os próprios cidadãos. E as questões desta questão de usar o aumento da percepção de risco para justificar investimentos. Aconselho-vos a ler Confissões de um Assassino Económico,
porque basicamente esta foi a estratégia dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Quando dizemos que os Estados Unidos têm uma economia assente no modelo da guerra, basicamente é isto. Eles durante muito tempo, no pós-Segunda Guerra Mundial, e durante principalmente a Guerra Fria, andaram a convencer os países da ameaça russa e do medo dos comunistas e baseavam somente a percepção do risco. Isto é descrito, John Perkins é uma pessoa que fez estes modelos aumentavam a percepção de risco para os países aceitarem comprar defesa. E na medida em que compravam defesa e depois não a conseguiam pagar, os Estados Unidos acabam por ficar com os recursos naturais. Isto é assim que funciona a economia americana. Mesmo o Trump já o disse diretamente, apesar de se calhar um olhar menos, que não estava a prestar bem atenção, não tenha percebido, mas ele já o disse que era isto que eu queria, no caso da Ucrânia. Depois acho que não consigo levar a ele avante. Mas é assim que funcionou a economia americana e é assim que eles estão a tentaram meter isto para as questões das pandemias, que na prática é uma forma de guerra, mas é guerra biológica, acaba por ser tudo a mesma coisa na medida em que foi coordenado pelas mesmas pessoas. E no fundo o que é que isto trata? Trata-se de guerra económica, as guerras são sempre económicas, seja militarizadas, seja as guerras pandémicas, e neste momento temos um mundo dividido entre o eixo Estados Unidos, Europa e Estados Unidos e todos os outros, e esta guerra comercial que faz despoltar estes fenómenos como vimos no Covid. Não sei se lembram, mas em 2020 estávamos em plena guerra comercial dos Estados Unidos e a China, em que o Trump tinha bloqueado os negócios com a China e que estavam nesse impasse e que depois acabou por ter que abrir porque eram os chineses que fabricavam máscaras e eles precisavam das máscaras e foi assim que o bloqueio acabou. Onde estamos? Os países que tiveram os vasos países que se abstiveram de votar na primeira parte do tratado pandémico. Apesar do que a comunicação social transmitiu, o tratado pandémico só foi aprovado na generalidade. Ou seja, nós concordamos que vamos aprovar qualquer coisa. A parte mais essencial, o sumo, vai ser votada este ano, se eles conseguirem chegar a um documento final, que também está a ser difícil. Mas houve vários países, estes todos que estão aqui, que se rejeitaram o tratado pandémico. Alguns fortes. Também houve, não era só o tratado pandémico que estava a discussão, também era o regulamento sanitário internacional, ou seja, eles tinham que alterar o regulamento para que o tratado pandémico pudesse funcionar bem. Então estavam a alterar os dois documentos e também houve alguns países que alteraram, que recusaram as alterações. Portugal não foi um deles. Mas pronto, fica a intenção que nós metemos nos nossos esforços. Como é que está Portugal? O que eu posso dizer é que quando estava para ser a questão do tratado pandémico e mesmo a rejeição às emendas, eu sei de uma pessoa que foi falar com a Ministra da Saúde e que depois essa reunião chegou-me aos ouvidos e que falaram sobre o tratado pandémico e o que ela disse foi: isso nunca vai para a frente. Quando tive uma reunião com o Miguel Guimarães, foi ex-bastonário da OMS, uma das coisas que ele disse: nós precisamos do dinheiro. E os Estados Unidos nunca vão aceitar isso. Então, foi isto, genericamente, que me ficou dessas reuniões. O que eu compreendo disto é que Portugal fica sempre... Nós estamos numa posição em que nós não nos queremos comprometer, então nós ficamos sempre ali no meio. Temos demasiadas ligações aos Estados Unidos, não sei se por causa dos Açores e da NATO, mas temos, parece, ligações estreitas aos Estados Unidos. Temos também ligações a Israel e nós mas ao mesmo tempo temos que ter um pé na Europa, de modo que nós ficamos ali, nós vestimos-nos de preto para não nos comprometermos, então dizemos que se iam uns, dizemos que se iam outros e andamos aqui a ver o que é que vai acontecer e pronto, e é isto. Portanto, andamos sempre a reboque do que acontece lá fora para, enfim, conseguirmos tomar uma decisão. E a minha preocupação, e para finalizar esta apresentação, obrigada às pessoas que esteticamente estiveram a ouvir, porque é que eu ando nestas lutas, se assim se pode dizer, é que se vier outro estado de exceção, a nossa Constituição, o nosso governo não pode estar numa posição
em que usem estados de emergência para impor certas mudanças e certas coisas. Nós temos que blindar isso. Ainda há pouco saiu um artigo que a própria OMS anda a criar um sistema de serviço das emergências para conseguir autorizar que os países implementem coisas. E é isto que nós não podemos deixar acontecer. Nós não podemos deixar que aprovem coisas que mesmo que digam, não, isto é só para nos defender, isto é só no caso aconteça isto, isto é só no caso aconteça. Nós não podemos criar condições para que no momento em que se lixa a Constituição, tenhamos uma ditadura, por assim dizer, cujo centro de operações se localiza em Bruxelas e em Genebra. É demasiado longe para nós conseguirmos fazer o que quer que seja em tempo, porque depois existe todo um grupo de pessoas e de fatores que nós aqui no nosso cantinho não conseguimos. Então o nosso objetivo, nós temos é que blindar aqui. Ou seja, qualquer coisa que esteja a passar-se em Bruxelas e em Genebra, quando chega aqui tem que estar blindada, porque só assim é que nós conseguimos proteger os nossos direitos, os nossos dados do poder centralizado. E pronto, está feito. Quem quiser, eu penso que ainda está a ver o nosso livro Verdades Inconvenientes sobre a Agenda 2030. A minha parte é sobre a pandemia, mas também fala sobre outras questões. É mais uma base, daqui partem para outras coisas. Quem quiser pode comprar. Portanto, eu agradeço o convite que o Grupo Viriatos me fez. Eu espero que tenha sido interessante e que tenham gostado. E pronto, vemo-nos por aí. Bom, Marta, Acabou. não sei Já se me está a acabou. ouvir. Marta, era o seguinte, eu queria, em nome do Grupo Viriatos, agradecer a sua excelente apresentação, exaustiva, e íamos agora abrir um espaço para quem quiser fazer perguntas, ou através do chat, ou através de perguntas orais, e também relembrar que esta palestra foi gravada e vai ser colocada no YouTube com referências nas redes sociais e o link para acesso à palestra em si, porque eu por mim vejo que muitas vezes não vejo as coisas online no momento em que acontecem, mas depois vou ver a posteriori, noutra altura, e eu acho que é isso que vai acontecer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... preciso desbloquear o áudio. Só para frisar que isto é só, tudo o que eu apresentei é a minha opinião, é tudo baseado em factos, vocês podem procurar tudo o que quiserem no Google, está tudo lá, não estou a inventar nada, como viram, a maior parte das coisas que eu meti são artigos de jornais, é a minha opinião, podem concordar, podem não concordar, pronto, estejam à vontade para questionar no que quiserem. Doutora Marta, como parece que não há ninguém que queira fazer nenhuma pergunta, voltamos a agradecer a sua presença e futuramente devemos ter mais contacto, com certeza, e ao mesmo tempo agradecer as pessoas que aqui estiveram até ao fim com um assunto que não é fácil porque foi levado à pesquisa máxima, e não... Estamos aqui a escrever. Vamos responder uma questão, se está a ser gravado. Sim, está a ser gravado. Damos por terminado a palestra. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.